Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Thalia e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o sistema endócrino. Essa aula é do Pré-Colune da Escola Estadual Alice Loureiro. Então, por definição, o sistema endócrino é o conjunto de glândulas que é responsável pela produção de hormônios que vão ser lançados no sangue e percorrer todo o nosso corpo até chegar aos órgãos-alvo sobre os quais esses hormônios irão atuar. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o sistema endócrino vai ser o sistema responsável pela produção dos hormônios que vão ser lançados na corrente sanguínea. Daí o nome endócrino. Endo significa que vão ser lançados no sangue. Então, esses hormônios vão ser lançados no sangue e vão percorrer todo o nosso corpo até chegar aos órgãos que eles irão atuar, tá? Que a gente chama de órgãos-alvo. Justamente por eles produzirem os hormônios, esse sistema endócrino é também conhecido como sistema hormonal. Juntamente com o sistema nervoso, o sistema endócrino vai coordenar todas as funções do nosso corpo. Então, a gente vai aprender mais sobre esse sistema que é importantíssimo, tudo bem? Então, vamos lá. Quais são os componentes do sistema endócrino? São as chamadas glândulas endócrinas, que são a hipófise, a tireoide e as paratireoides, o timo, o pâncreas, as suprarrenais e as glândulas sexuais, que vão ser ovários nas mulheres e testículos nos homens. Vamos começar então pela hipófise. A hipófise é uma glândula localizada no centro da cabeça, logo abaixo do cérebro, tá? Ela é bem pequenininha, tem o tamanho mais ou menos de um grão de ervilha e ela produz diversos hormônios, como a gente vai ver mais detalhadamente à frente. A hipófise ela é chamada de glândula mestra. Por quê? Porque ela vai estimular o funcionamento de outras glândulas pelo nosso corpo. Então, sempre que você estiver fazendo uma prova que aparecer lá, qual a glândula é conhecida também como glândula mestra? É a hipófise, beleza? Um exemplo de hormônio que a hipófise produz é o hormônio do crescimento, chamado também de hormônio somatotrófico ou de GH. Mas por que é GH, Thalia? Porque vem do inglês Growth Hormone, tá? Hormônio do crescimento. E aí, se o nosso corpo produzir em menor quantidade esse hormônio, nós vamos ter o quê? O que a gente chama de nanismo. E se o nosso corpo, se a nossa hipófise produzir em demasia o hormônio do crescimento? Aí a gente vai ter o que a gente chama de gigantismo, tudo bem? Um outro hormônio que a hipófise produz, o hormônio antidiurético, chamado de ADH, que vai o quê? Controlar a osmolaridade dos nossos líquidos. Por exemplo, se a gente tiver em uma situação de desidratação, esse hormônio, o hormônio antidiurético, ele vai fazer com que a nossa urina seja mais concentrada, tá? Para que a gente perca menos água ao urinar. Tudo bem? Então, é a hipófise que produz esses hormônios. Outro exemplo de hormônio que a hipófise produz, prolactina, que vai atuar o quê? Lá nas glândulas mamárias das mulheres, estimulando a produção de leite. Outro hormônio que a hipófise produz, tireotrofina, tá? Hormônio estimulador da tireoide, que vai estimular a síntese e a secreção de hormônios da tireoide. A gente vai ver mais para frente sobre essa glândula. Outro exemplo, as gonadotrofinas, que são o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. O próprio nome já fala, hormônio folículo estimulante, vai estimular a produção do folículo lá na embriogênese que vocês aprenderam. E o hormônio luteinizante vai estimular a formação do corpo lúteo, tá? Então, as gonadotrofinas são hormônios produzidos pela hipófise que vão promover o crescimento e a função das gônadas, tá? Nesse caso, os ovários nas mulheres e os testículos nos homens. Ocitocina, outro hormônio produzido pela hipófise, vai atuar no estímulo da musculatura do útero da mulher, tá? Então, quando a mulher estiver grávida, geralmente os médicos lá na hora do parto dão uma injeção de ocitocina. Para quê? Para estimular a expulsão do feto, tá? No momento do parto, porque esse hormônio ele atua estimulando a musculatura do útero. Agora, a gente vai passar pela próxima glândula do sistema endócrino, que é o quê? A tireoide. Ela é localizada no pescoço e produz o hormônio tiroxina, tá? Essa tiroxina, ela vai controlar a velocidade do metabolismo celular, tá? Do metabolismo das células, vai controlar a manutenção do peso, a manutenção do calor corporal, do crescimento e do ritmo cardíaco. Então, a gente vai ver o que a falta ou o excesso desse hormônio vai causar no nosso corpo. Olha lá, ela vai causar o quê? O hipertireoidismo ou o hipotireoidismo. Então, se a nossa tireoide produzir exageradamente a tiroxina, o que a gente vai ter? Um metabolismo acelerado. E com esse metabolismo acelerado, nosso coração vai bater mais rápido, a nossa temperatura corporal vai ficar mais alta do que o normal.
E justamente por esse metabolismo estar mais acelerado que o normal, a pessoa tende a emagrecer, tá? Então, sempre que vocês veem uma pessoa falando, qual doença de tireoide que você tem? Você emagreceu ou engordou? Justamente por isso elas fazem essa associação, que o hipertireoidismo faz a pessoa emagrecer e o hipotireoidismo faz a pessoa engordar. Não é regra, tá, gente? É o que tende a acontecer. E aí a gente vai ver também essa questão do papo, popularmente conhecido, tá? É o que a gente chama na medicina de bócio, tá? Que é esse aumento da tireoide, bócio. E os olhos esbugalhados também, que é uma característica do hipertireoidismo. Agora, no hipotireoidismo, o que vai acontecer? A tireoide vai produzir menos tiroxina, tá? Com isso, o metabolismo da pessoa vai ficar mais lento, vai ter algumas regiões do corpo que vão ficar inchadas, o coração vai bater mais devagar, a pessoa vai ficar mais lenta, mais preguiçosa, não vai querer fazer muito esforço, muita atividade. Com isso, ela vai gastar menos energia e ela tende a engordar. Tá? Então, a diferença do hipertireoidismo e do hipotireoidismo. No hiper quer dizer o quê? Excesso, né? Que tem maior quantidade. Então, vai ter uma maior produção do hormônio tiroxina. E no hipotireoidismo, vai ter uma diminuição da produção desse hormônio, tá? E as glândulas paratireoides? São 4, tá? São 4 pequenas glândulas que ficam localizadas atrás da tireoide. Tá? Essa aqui é uma vista que a gente tem de trás da tireoide, beleza? Elas vão produzir o quê? O paratormônio, que vai o quê? Vai regular a quantidade de cálcio e fósforo no sangue. Se você tiver baixa quantidade desse hormônio paratormônio no sangue, isso vai reduzir a quantidade de cálcio no seu sangue, vai fazer com que seus músculos se contraiam muito violentamente. É o que a gente chama de tetania. Por que tetania? Porque é semelhante aos sintomas do tétano, tá? Seu músculo vai se contrair violentamente, vai ter uns espasmos mesmo. E o aumento do paratormônio vai o quê? Vai transferir parte do cálcio para o sangue. Então, você está tirando o cálcio dos seus ossos e transferindo para o sangue. Isso vai enfraquecer os seus ossos, tá? Vai torná-los quebradiços. Então, esse é o hormônio que as paratireoides produzem, paratormônio. Agora, passando para a próxima glândula do sistema endócrino, o timo. O timo fica localizado entre os pulmões, tá? E ele produz um hormônio que vai atuar na defesa do organismo de recém-nascido, tá? Contra infecções. Então, na fase de recém-nascido, o timo vai ter um volume maior, um volume mais acentuado, e ele vai crescendo normalmente até a adolescência. Quando a pessoa sair da adolescência, começar a virar adulto, ele começa a atrofiar, tá? Porque ele vai ter suas funções reduzidas. Ele é mais importante justamente na defesa contra infecções de recém-nascidos e até ali mais ou menos na adolescência. Passando para as próximas glândulas do sistema endócrino, as suprarrenais. Supra quer dizer que está acima, renais é de rim. Então, são glândulas que estão localizadas acima dos rins, tudo bem? E elas produzem um hormônio que a gente chama de adrenalina. Com certeza vocês já ouviram falar da adrenalina. E esse hormônio vai ter qual função? Vai preparar o corpo para uma situação de perigo, para uma situação de ação. Então, se você está numa situação, vamos pensar no seguinte: você entrou num beco, deu de cara com um cachorro raivoso que vai te atacar. O que você vai fazer? As suprarrenais vão produzir esse hormônio, vão produzir adrenalina, que vai preparar o seu corpo para aquela situação de fuga, aquela situação de estresse. Então, alguns efeitos da adrenalina no seu corpo. Vai causar taquicardia, ou seja, o coração vai disparar, vai impulsionar, vai bombear mais sangue para as suas pernas e para os seus braços, para você poder correr mais rápido, tá? Para você conseguir se exaltar mais depressa nessas situações de perigo. Outro efeito da adrenalina no nosso organismo, aumento da frequência respiratória e da taxa de glicose no sangue. Por quê? Porque você precisa de mais energia nas suas células. Você está em uma situação de perigo, você precisa sair dali, você precisa correr. Então, aumenta a frequência respiratória, você vai ficar mais ofegante e essa taxa de glicose no sangue também vai aumentar, justamente para suas células terem mais energia, tudo bem? Contração dos vasos sanguíneos da pele. Tá? De modo que o organismo vai enviar mais sangue para os músculos esqueléticos e por isso que a gente fica pálido, tá? Quando a gente leva um susto, quando a gente está assustado com uma situação de perigo, a gente fica pálido, justamente porque nossos vasos sanguíneos estão contraindo e o organismo está enviando mais sangue para os músculos esqueléticos, beleza?
Então essas são as glândulas suprarrenais, também fazem parte do sistema endócrino. Passando para o pâncreas. O pâncreas, gente, a gente fala que é uma glândula mista. Por quê? Porque além de produzir hormônios, que vão ser a insulina e o glucagon, ele também vai produzir o suco pancreático, que é o suco que vai ser lançado no intestino delgado e vai participar da digestão. Então, ou seja, a glândula mista por quê? Porque ela tem dois papéis. Ela não só vai produzir hormônios, como ela também vai produzir o suco pancreático. Beleza? Essa aqui é uma imagem do fígado para vocês verem. Ele fica situado aqui perto do nosso intestino. E agora passando para as glândulas sexuais. Quais são? Os ovários e os testículos. Essas glândulas sexuais, elas vão ser estimuladas por hormônios produzidos lá na hipófise. Vocês lembram que eu falei lá no começo sobre hormônio luteinizante, hormônio folículo estimulante, que eram produzidos pela hipófise? Então, aqui a gente vai ver as glândulas sexuais, que são estimuladas por esses hormônios. Os ovários nas mulheres, eles fazem parte do sistema reprodutor feminino, tá? São 2 ovários. E eles vão produzir os hormônios estrogênio, ou estrógeno, e progesterona. No caso dos homens, os testículos são 2 também, e vão fazer parte do sistema reprodutor masculino, e vão produzir o hormônio que a gente conhece como testosterona, beleza? Aqui agora a gente vai fazer uma questãozinha do Colune de 2016. Vem um texto falando da quantidade de iodo no sal, tá? E da quantidade de iodo no sal consumido no Brasil será reduzida. Então aqui vai falando que existe uma lei, tá? Que vai exigir a diminuição da quantidade de iodo no sal. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês já repararam no mercado, quando a gente compra um sal, vem escrito sal iodado. Por que que acontece isso? Porque as nossas glândulas tireoides, a nossa glândula tireoide, perdão, ela necessita de iodo para conseguir produzir os hormônios. Então, a questão vem perguntando, ó, embora a redução de iodo no sal de cozinha tenha sido determinada pelo governo brasileiro, a sua adição ainda é obrigatória, pois uma dieta com pouco iodo pode causar. Aqui já está a resposta para vocês, né? Mas vamos lá. Por que não é raquitismo? O raquitismo é a deficiência de vitamina D, tá? Não tem nada a ver com iodo. O gigantismo e o nanismo, como a gente viu, ele tem uma relação lá com a hipófise, que vai produzir os hormônios do crescimento. Então, por que a resposta é hipotireoidismo? Porque a nossa glândula tireoide, ela precisa do iodo para produzir os nossos hormônios, que são o T3 e o T4. Então, na falta do iodo, a nossa tireoide fica prejudicada. Então, lá pela década de 50, se não me engano, essa lei foi instaurada, essa lei que obrigava as empresas fabricantes de sal de cozinha a adicionarem iodo, porque tinha uma taxa muito elevada de pessoas na população com bócio, que é aquela imagem que eu mostrei para vocês, em que o pescoço fica inchado, que a gente chama de papo. Então, para diminuir essa quantidade de pessoas na população com bócio, foi instaurada essa lei, que obrigava as empresas a colocar uma quantidade de iodo no sal de cozinha. Então, bem facinha a questão, tá? Alternativa A. Se você não soubesse, você poderia ir por eliminação. Raquitismo não é, como eu disse, tem relação com a carência de vitamina D. Gigantismo e nanismo também não, estão ligados lá na hipófise. Beleza? Então, essa questão tá bem tranquila. Pessoal, essa foi a aula de sistema endócrino de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido alguma coisa, podem deixar as dúvidas no comentário ou enviar um e-mail para mim, tá joia? E eu espero que tenha ajudado vocês um pouquinho. Tchau, tchau e até a próxima!